Bem, pessoal, então agora fazendo uma revisãozinha aqui sobre operações com frações. A gente vai resolver uma prova aqui que foi da segunda unidade, ok? Que foi a questão 3. Então, resolva a expressão com frações abaixo. Pessoal, a gente aqui, né, tem uma expressão no numerador de uma fração e outra expressão com frações no denominador dessa fração, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente primeiro vai ver quanto que é o resultado, tá, dessa continha que tem aqui em cima. Então, a gente vai fazer essa continha que tem aqui em cima como? Aqui a gente tem uma soma e uma subtração de frações. E a gente sabe que a gente só soma e subtrai frações quando elas são do mesmo tipo, ou seja, quando elas estão com o mesmo denominador. E aí a gente vai fazer uma forma dos denominadores 4, 6 e 2 ficarem iguais. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso fatorando, né? Calculando o MMC entre esses valores. Então, começando aqui, ó, ao nosso cálculo, tirando o MMC entre 4, 6 e 2. Como é que a gente calcula esse MMC, pessoal? Dividindo sempre pelo menor número primo possível, né? Então, algum deles dá para dividir por 2? Dá. Então, a gente divide. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. Novamente, ainda tem valor que dá para dividir por 2, então a gente faz isso. 2 dividido por 2 dá 1. 3 não dá para dividir, 1 também não, 2 então repete. E agora tem um número apenas que dá para dividir por 3. 1 repete, 3 dividido por 3 dá 1. 1 não dá para dividir, repete. Nosso objetivo é fazer todo mundo aqui ficar igual a 1. E o MMC, né, dessa fatoração simultânea que a gente fez, é a multiplicação destes números. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vai ser o novo denominador dessas frações, certo? Para achar os numeradores agora, como é que a gente faz? A gente divide este novo denominador pelos anteriores. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Repete sinal. Divide e multiplica, sempre nessa ordem. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Repete sinal. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. Certo? A gente está quase chegando ao final aqui, ó, da continha de cima. Então, a continha de cima, que é sobre 12, vai ser quanto? Vai ser 3 mais 10, 13. 13 menos 6, 7. Então, a fração de cima deu 7/12. Já chegamos ao resultado dela. Agora, a gente vai se preocupar em resolver a continha aqui de baixo. Bom, pessoal, a gente tem algumas formas de resolver a continha aqui de baixo, né? Então, a gente tem uma multiplicação de frações aqui embaixo. Para multiplicar frações, é mais simples, a gente multiplica normal. Numerador, numerador, denominador, denominador. Para multiplicar frações, não precisa fazer isso de MMC, certo? Não precisa. Por isso que eu digo que multiplicar é mais simples. Então, a gente tem duas opções. Ou começa multiplicando logo para depois simplificar, ou a gente pode simplificar logo de cara aplicando a lei do corte. Bom, por experiência, durante o ano, eu percebi que vocês tinham uma dificuldade na lei do corte. Espero que essa dificuldade tenha diminuído para muitos de vocês. Mas como a gente está prestes a ter um exame final, eu vou fazer sem a lei do corte, vou fazer do modo que a gente vai fazer uma conta maior, porém eu acho que vocês vão entender melhor. Então a gente vai multiplicar aqui, ó, normalmente, 5 vezes 3, 15, sobre 15 vezes 10, 150. Ok? Mas aí a gente não é de ferro, né? Aqui a gente percebe que dá para simplificar este resultado. Então vamos simplificar esse resultado aqui. Tanto o número de cima como o de baixo dá para a gente simplificar como? Eita, peguei o lápis errado. Tanto de cima como de baixo dá para a gente simplificar como? Dividindo por 15, dividindo por 15. Vamos fazer isso, que nossa conta vai ficar menorzinha. Então, 15 dividido por 15 dá 1, sobre 150 dividido por 15 dá 10. Raul, por que você não fez isso no de cima? Porque o de cima aqui era 7/12. E 7/12 já está na forma irredutível que a gente chama. Não tinha
o mesmo número, não é diferente de 1, que dava para dividir o 7 e o 12. Por isso que a gente não fez. E agora, Raul, acabou? Quase. A gente tem aqui uma divisão de duas frações. Como é que divide essas duas frações? A regrinha para dividir fração é repete a primeira, que é a que está em cima, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é a que está embaixo. Certo? Então a gente pegou a primeira, botou ela aqui do jeitinho que ela estava, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda fica 10 sobre 1. E aí, como é que faz essa multiplicação? Normal, ó, que nem a gente fez aquela multiplicação no comecinho. De cima vezes o de cima, 7 vezes 10, 70. 12 vezes 1, 12. 70 sobre 12. Este é o resultado, né, daquela expressão com frações. Só que a gente percebe que aqui ainda dá para simplificar, então a gente vai fazer isso, tá? A gente sempre tenta deixar na forma irredutível. Então aqui, ó, dá para dividir o de cima e o de baixo por 2. Sempre tem que dividir pelo mesmo valor, tá? Então, 70 dividido por 2, 35, sobre 12 dividido por 2, 6. Então, este é o resultado da nossa conta. Bom, se a gente estivesse na sala, vocês iam perguntar se era obrigatório fazer essa simplificação. Resposta: sim, é obrigatório fazer essa simplificação. Raul, se eu não fizer? Se não fizer, vai perder um décimo, ok? Vai acertar aí, vai ganhar a questão quase toda. Um ou dois décimos você iria perder. Então, por enquanto, estamos aqui vendo já a quarta questão da nossa revisão, né? Vamos para mais um.